Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente fazer uma colagem usando um SketchUp branco. Aqui no caso, vai ser uma colagem bem artística, tá? Bem livre. Aqui eu fiz um projeto fictício bem básico, porque eu queria uma colagem mais básica mesmo. Mas você poderia muito bem pegar o seu próprio projeto, obviamente. Aqui, só para explicar para vocês uma coisa, na colagem, você pode fazer uma colagem a partir deste tipo de visualização aqui. Uma visualização toda branca do seu projeto. Então, você vai vir aqui em estilos, nessa segunda caixinha que é configurações de face, e vai deixar o exibir em modo de linha oculta, tá? Esse estilo aqui, você conseguiria fazer a colagem também. Então, você não precisaria fazer todo este trabalho aqui que eu fiz nessa imagem. Mas se você conseguir fazer isso, também facilita bastante. O que eu fiz aqui? Eu pintei as coisas que eu sei que são do mesmo material, da mesma cor. Então, o teto de uma cor, as paredes, o fundo, a grama, o piso de fora, a serralheria. E aí, o que eu mudei? Eu coloquei esta terceira opção aqui, exibir em modo sombreado. Esse modo, ele faz com que não tenha sombras, né? Porque se você vem num outro tipo de modo, como, por exemplo, este modo aqui, ó, você está vendo que aqui o rosa ele está de uma cor e aqui o rosa está de outro e aqui esse rosa está de outro. É o mesmo material, mas ele muda a cor, né, por causa da sombra. Isso daqui atrapalharia na minha edição, tá bom? Então eu venho aqui nessa segunda opção, que aí a gente tem um rosa mais único, assim, sabe? Com as cores mais parecidas. Se você vir aqui também, ó, deixa eu ver se eu consigo mexer. Opções de sombra. Deixa eu ver um negócio aqui, voltar. Ah, aqui, ó, sombras. Aqui também eu posso resolver, ó. Eu tinha esquecido, ó. Se você deixa essa opção marcada, ele fica mais... Você vê que a sombra, ela atrapalha na sua visualização. Se você tica essa daqui, a visualização dela melhora, tá? Então, eu vou exportar aqui com vocês ao vivo. Desculpa as tosses, é que eu tô gripado, tá? Eu vou exportar aqui no mínimo com 2000 de fundo. Esperar destravar um pouco, que o computador tá pesado. Dois mil, tá? Para ficar uma imagem uma qualidade bem boa, né? Eu vou colocar aqui esse colagem e vou exportar em PNG, tá? Exportei. Para quem não sabe, tá, gente? Essa aula e outras aulas referentes à colagem, a imagens, enfim, elas estão no curso Oficina do Portfólio, tá, pessoal? Vou deixar o link para vocês acessarem o meu curso, onde eu ensino a fazer portfólios, currículos e fazer imagens como essa daqui, tá? Eu vou pegar aqui, vou abrir essa imagem. Essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, pessoal, é de um outro vídeo que eu vou fazer, tá? Eu não sei se eu vou disponibilizar no YouTube ou só no curso. Mas, bom, gente, nós temos essa imagem aqui, né? Vamos colocar ela como imagem base. Eu vou fazer tudo com vocês bem certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui de background. Vou tacar essa imagem dentro desse background. Eu gosto sempre de duplicar a camada, tá? E deixar essa camada desligada aqui, tá? Então, vamos fazer aos poucos, tá? Eu não faço ideia de como que vai ficar essa colagem, eu vou fazer ao vivo com vocês. Mas o que eu sei é que eu quero que essa colagem seja bem artística, sabe? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês alguma colagem de referência para a gente se basear. Eu queria uma colagem bem nessa vibe aqui, mas até um pouco mais colagem do que essa, tá vendo? Aqui os móveis são todos de colagem, tudo de colagem. E eu queria mostrar para vocês um pouco dessa técnica aqui, ó, do branco, tá? De usar o branco em alguns dos materiais.
Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui algumas texturas que eu quero. Essas pastas aqui, tá, gente? Elas estão no meu curso também. Colagem, gente, é muito questão de acertos e erros, tá? Então, vocês vão fazer, vocês vão errar, vocês vão acertar e assim vai, tá? A gente vai testando, testando, testando até dar certo. Ó, já vou começar aqui. Essa imagem eu quero usá-la. Deixa eu guardar essa imagem. Vou colocar ela aqui em downloads. E aí depois eu vou disponibilizar essas imagens para vocês. Gostei dessa imagem aqui, ó. Gostei dessa imagem. Tudo a gente vai testando, tá, gente? Tem imagens... Aqui no caso, né, eu estou livre para poder usar imagens e testando. No caso, se for um projeto real seu, você tem que usar imagens reais, né? Então, se você vai usar um MDF de tal marca, você precisa usar o MDF de tal marca. Se você vai usar, enfim, um MDF, uma pintura, alguma coisa do tipo, você tem que usar realmente o que está sendo usado no projeto. Aqui eu estou com um pouco mais de liberdade para poder escolher essas imagens, né? Mas eu vou tentar me basear aqui num projeto mais verídico. Aqui eu tenho uma biblioteca só de texturas de grama, tá? Olha, eu gostei dessa daqui. Vou tentar usá-la em algum momento. Perdão pelas tossidas. A grama também, tá, gente? Eu vou tentar fazer uma grama bem fictícia, tá? Não vou fazer nada realista, não. Porque é o estilo de colagem que eu particularmente gosto. Esse tipo de colagem é ótimo para você usar nos seus projetos de faculdade, tá? Deixa eu usar essa textura aqui também, pra gente não perder muito tempo com isso. Ficar escolhendo. A gente demora mais tempo escolhendo as texturas do que fazendo as colagens em si. Ó, aqui, eu tava procurando essa imagem, eu vou até salvar ela, porque eu vou querer colocar uma imagem mais fake, assim, sabe? Mais nesse estilo. E o legal do Pinterest, pessoal, é que conforme você vai entrando e encontrando texturas, ele vai te dando mais texturas. Então, você vai achando mais texturas. Vou vir nessa daqui. Quero procurar um pouco mais de textura de material. Ó, gente, só pra vocês entenderem, tá? Aqui é a minha de referência de vegetações, né? Essa daqui é a de materiais. Essa daqui é de animais e objetos, tá? E aqui é de escalas humanas. Eu vou tentar achar uma textura de compensado naval. Eu vou vir aqui, ó. Porque aí a gente vai... Aqui, ó. Achei uma imagem mais ou menos o que eu quero. Agora, já é mais isso que eu quero. Vou até salvar nos materiais. Vou salvar aqui nos materiais. E agora falta um piso para eu colocar na parte de dentro. Na verdade, vamos começar a fazer a textura, senão vocês vão ficar cansados, né? Eu vou fechar aqui essa. Então, gente, aqui a gente tem um background e agora a gente vai começar a trabalhar nas texturas. Então, aqui eu vou colocar texturas, tá?
E a gente vai começar a fazer camadas a partir dessas texturas. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar ela de mesa. O certo é você fazer uma camada dentro da camada. Então aqui a gente bota mesa. Aqui eu vou começar a abrir todos os downloads que a gente fez. Nem toda textura fica boa, tá, gente? Vocês vão perceber que nem toda textura vai ficar legal. Dependendo do tamanho, dependendo da textura. Tem várias coisas que podem fazer com que elas não fiquem boas. Mas a gente vai tentando melhorar, tá bom? Aqui eu vou vir no ferramenta de varinha mágica. A minha tolerância, vou deixar ela no 40 mais ou menos, porque o fundo aqui é totalmente branco. Eu vou vir aqui e vou selecionar semelhantes, tá? E eu vou deletar. Então ela pegou todos os semelhantes, tá? E já eliminou ali o fundo que eu não queria. Eu vou colocar aqui trepadeira PNG para vocês já abrirem esse arquivo com a trepadeira PNG. Aqui o piso está correto. Esse piso eu não vou transformar ele em padrão. Essa daqui eu vou transformar em padrão. Tá, eu vou explicar para vocês como que funciona. Eu já tenho um vídeo explicando, mas eu vou explicar de novo para vocês. A gente tem essa imagem. Você vai vir aqui em editar, definir como padrão, tá? Posso colocar aqui parede. Tá definido como padrão. Essa daqui também a gente não vai definir como padrão. Eu vou vir aqui, vou semelhante, né? Deixei aqui a tolerância de 40. Quanto mais alto, mais ele vai pegar. Mas como é branco, eu deixo no 40. Se a gente tivesse alguns elementos clarinhos aqui, eu deixaria essa tolerância menor para ela não eliminar essas coisas que eu não quero que ela elimine, tá? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, eu vou salvar como, vou vir aqui em PNG, tá? Ok. Aqui eu vou transformar em padrão também, porque tem imagens que eu gosto de fazer ela em perspectiva, tem outras imagens que eu não gosto de fazer em perspectiva. Eu vou até excluir aqui já, tá? Para não atrapalhar tanto, vou vir aqui em colagem. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Tenho essa daqui eu não vou transformar em padrão. Aliás, eu vou transformar em padrão sim. Essa daqui, ó, vamos ver se a tolerância dela vai deixar, ó. A tolerância dela deixou, deixa eu vir aqui numa tolerância maior. Ó, tá vendo que ela começou a pegar o vaso? Eu não quero que ela pegue o vaso. Vou voltar no 40. Vamos ver, semelhante. Tá, aí agora a gente vai ter que vir aqui no manual. E a gente vai ter que selecionar aquilo que a gente não quer que ela elimine, tá? Então, a gente segura o Alt, né? Que a gente não quer que ela pegue. Eu vou pegar bem assim mesmo, ó. A gente fazer algo mais rápido, tá, gente? Ele fez certinho. Aqui essa parte toda ele fez certinho, ó. E aqui eu vou, que eu quero, ó, tá vendo que se eu seguro o Shift, ele vai por mais. Porque agora eu vou selecionar. Ali eu estava com o Alt, né? Que é para eliminar. Ó, Enter. Vamos vir aqui. A gente vai deletar. Tá vendo, ó? Já selecionou tudo certinho. Eu vou salvar como para vocês, tá? E vou botar um PNG aqui no fundo.
este... essa árvore aqui. Essa árvore vai estar fácil de selecionar ela. Delete. Tá, agora a gente vai vamos para colagem em si, tá? A primeira textura é essa textura aqui da madeira, tá? Eu vou vir com essa textura, eu vou arrastar essa textura para cá, tá? Ó como essa textura ela veio. Ela veio num tamanho bom, mas eu vou aumentar um pouco essa textura. Vou vir com essa textura mais ou menos para cá, ó. Vou dar um Ctrl T nela e eu vou vir aqui e vou distorcer essa imagem. Eu vou vir aqui, ó, nessa ponta, vou botar essa ponta aqui, vou botar esta ponta mais ou menos para cá e essa daqui aqui, ó. Tá? Ok. Consegui distorcer ela, já apliquei ela aqui, tá? Agora, essa aqui é a mesa clara. Mesa clara, tá? Vou voltar aqui, vou desligar aqui para conseguir enxergar melhor. Vou selecionar esta parte, vou vir aqui na mesa clara, vou ligar de novo e eu vou selecionar o inverso dela. E aí eu vou deletar. Então ela deletou tudo aquilo que está para fora da mesa, do desenho da mesa, tá? E agora eu vou vir aqui, eu nem vou desligar ali, mas eu vou vir aqui e vou clicar aqui, ó, nesta parte, tá vendo? Vou vir aqui na parte da mesa, eu vou chamar isso daqui de mesa... Não vou chamar de nada. Eu vou preencher aqui, ó. Vou preencher de preto, vou pintar de preto, ó. Pintei de preto essa camada aqui da mesa, tá? Vou dar Ctrl D, Ctrl D. Aqui agora eu vou nomear. Deixa eu nomear agora. Vou chamar ela de mesa sombra, tá? Que é a sombra da mesa, tá? A gente fez aqui a mesa, agora é a sombra da mesa. E eu vou vir aqui nesse FX e vou sobrepor o padrão. Então ele vai transformar o preto que eu pintei num padrão, que é aquele padrão que eu já tinha falado para vocês, ó. O padrão da madeira está aqui, ó, o padrão da madeira está aqui. A escala, vou deixar mais ou menos assim. E agora eu vou colocar uma sombra nisso daqui, sombra interna, tá? Sombra interna. Opacidade, deixa eu ver assim, distância, ó, eu vou deixar a distância bem alta, porque eu quero preencher toda ela, tá vendo? E aí eu vou vir com a opacidade aqui, ó. Pronto, ok. Deixei ela um pouco mais escura, tá vendo? Então eu preenchi, coloquei uma sombra interna, porque se colocar a sombra externa, a sombra ia ser para fora da pintura. E agora, gente, eu vou mostrar uma coisa que eu gosto, tá, nas minhas colagens. Se você vir aqui e desligar o back, que é essa imagem de fundo, tá vendo que aqui ficou uma linha, um espaço entre elas sem preencher? Isso daqui é um efeito que eu gosto nas colagens, tá? Deixar um pouco desse espaço, que é o espaço da espessura da linha do SketchUp. Porque eu acho que fica mais interessante, fica mais com cara de colagem mesmo, tá? Ó, voltando agora, né? Então a gente vai... Eu já vou até eliminar essa imagem, porque a gente não vai usar mais a madeira. Não, não, não. Essa daqui a gente transformou em padrão, né? Então eu vou vir aqui, eu vou fazer agora as paredes. Então eu fecho a parte de mesa, eu vou vir agora com uma nova pasta, vou chamar ela de paredes, tá? E aqui nas paredes, eu vou adicionar uma nova, vou chamar ela de parede. Vou vir aqui, ó, selecionei essas duas paredes, que são as duas paredes que eu quero. Vou vir aqui em parede e vou pintar de preto, dentro da camada parede, tá, gente? Nunca dentro da camada base, tá? Ctrl D, agora eu vou vir aqui no FX, sobreposição de padrão, e a gente vai preencher essa sobreposição de padrão com a textura da parede, tá?
Vamos ver se essa textura vai ficar boa. Às vezes ela não fica. Ó, pessoal, ela não ficou tão boa, tá? Tá vendo que ela ficou com essas linhas aqui, ó? Ela não ficou tão boa, tá? Por enquanto, eu vou deixar ela assim, tá? Mas, ela não ficou tão boa. O que eu vou fazer? Eu vou tentar depois diminuir um pouco a opacidade dela. Mas o certo seria o quê? Vir aqui, procurar uma outra textura de parede, etc. Até achar essa textura correta, tá? Eu não vou fazer isso agora porque eu não estou com tanto tempo para vocês. Porque se a gente faz o vídeo muito longo, né, tem pessoas que não gostam. Então eu queria fazer uma coisa o mais rápido possível para vocês. Mas vamos deixar assim por enquanto. Aqui eu não vou preencher, eu nem peguei uma textura, mas eu quero colocar uma textura de tijolinho aqui. O tijolo, gente, tudo que tem textura, pedra, madeira, essas coisas, não é legal você usar a sobreposição de padrão, porque a sobreposição de padrão, ela deixa a imagem do jeito que está aqui, ó, reta. Ela não faz a perspectiva da imagem, tá? Então, quando é tijolo e você quer usar nas laterais, você tem que fazer do jeito que eu fiz a mesa, com perspectiva. Quando é quando ela é nas laterais, na parte quando ela é no fundo, perdão, quando ela é no fundo, você não precisa fazer perspectiva, você pode fazer sobreposição de padrão, porque você vai estar visualizando, aqui ó, você está visualizando isso daqui ó, reto, totalmente reto. Se o tijolo fosse aqui, eu precisaria fazer a mesma coisa que eu fiz na mesa. Já que o tijolo eu vou colocar só nessa parte aqui, ó, aí eu não preciso fazer do jeito que eu fiz a mesa. Eu só abro e venho aqui, ó, vou escolher esse, não é muito bem um tijolo, né? Ele é um azulejinho. Vou vir aqui em definir padrão, vou salvar, vou voltar aqui na colagem, vou selecionar aqui imagem, ó, vou vir aqui tem que tomar cuidado, ó, porque tem essa parte. Vou vir aqui em paredes, vou adicionar mais uma nova camada, vai chamar tijolinho. Nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai fazer o padrão dela, tá? Ó, vou pintar de preto, Ctrl D, FX, sobreposição de padrão. E vou colocar o tijolinho agora. Vou vir aqui, vou aumentar um pouco esse tijolinho. E ok, tá? Aqui na parte do... Eu vou fazer uma outra camada, eu vou chamar essa camada de porta, tá? Aqui no caso da porta, ela já vai ser um pouco mais fácil do que os demais, tá? Então eu vou chamar ela de claro e escuro. O que é o claro? É a parte clara da porta e o escuro é a parte escura da porta. Eu vou vir aqui numa tolerância menor e eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte e vou selecionar semelhantes. Vou vir com uma tolerância menor, vim com 10 aqui. Que ela selecionou tudo, tá vendo, gente? Selecionar semelhante. Pessoal, ela basicamente está selecionando tudo, tá? Então eu vou ter que vir aqui no modo manual mesmo. E vou ter que selecionar as partes mais claras da porta, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Essa é a parte mais clara da porta, tá? Então eu vou vir aqui no claro. E aqui eu já vou pintar na cor que eu quero, que é uma espécie de um goiaba, tá? Vou vir aqui, vou pintar essa parte de goiaba, tá? E agora eu vou selecionar a parte escura que eu quero que pinte, tá? Vai ser essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, essa parte,
essa parte, essa parte, essa parte. Aqui eu fiz um errinho, tá vendo? Ó? Aqui eu tô selecionando no modo manual, tá? Mas se você ficasse tentando quebrar a cabeça até acertar ali a tolerância, você conseguiria, tá? Aqui no meu caso eu não tô querendo mesmo. Ó, a gente vai vir agora no escuro. Eu vou vir aqui e eu vou deixar um pouco mais escuro esse tom de goiaba. Pronto. Eu quero uma porta goiaba. Meus projetos ultimamente estou usando esse tom de goiaba aqui. Vou desligar o back só para vocês verem como tá ficando. Ó, que gracinha, gente. Vocês estão vendo como que fica uma gracinha? Agora vamos vir aqui na parte do piso, tá? Deixa eu salvar, né? Primeiramente, deixa eu salvar. Colagem. Salvar. Ok. Eu vou excluir para a gente conseguir ir liberando espaço. Eu acho que eu vou pintar o piso dessa cor aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu vou duplicar essa camada aqui em colagem PSD. Pronto, a camada veio para cá. Vou botar fora de porta. Vou botar dentro de uma camada. Eu vou botar dentro de uma camada chamada piso dentro. É o piso de dentro da casa, tá? Vou vir aqui com o meu querido. E aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou duplicar. Para duplicar é muito fácil, tá, gente? Você vai vir e clicar com segurar o Alt, tá? Você clica com Alt. E se você quer deixar reto, ó, tá vendo que eu tô movendo sem nada. Aí você bota o Shift também. Aí você vem e pum. Tá vendo? Ó, 100% retinho. Eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso de novo aqui. Para eu conseguir... Peraí, gente. Para eu conseguir deixar esses quadriculadinhos aqui, ó, menor. Porque esse aqui também é um pulo do gato da colagem. Quando você tem uma imagem muito pequena, ela deforma muito. Então, se você tem uma imagem grande, ela deforma menos. Eu vou vir aqui, ó, selecionar todas essas camadas que eu criei, botão direito, e vou mesclar as camadas. Ela vai virar uma coisa só agora. Aí eu vou vir agora com ela de novo aqui, mais ou menos onde ela... Vou até diminuir um pouco ela, tá? Ctrl T, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Vou vir mais ou menos aqui onde ela vai começar, ok. Ctrl T de novo, botão direito e distorcer, tá? Agora você tem que vir mais ou menos aonde essa imagem está vindo. Ela está vindo para cá, essa outra imagem está vindo basicamente para cá, ok. Agora a gente vai vir aqui em imagem, base, selecionar este amarelo, a gente vai vir aqui e vai fazer uma camada. Vamos voltar. Aqui eu teria duas opções, tá, gente? Ou eu viria com o botão direito, clicaria em selecionar o inverso e depois eu deletaria o inverso, ou seja, ele deletaria essa parte de fora. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou ensinar para vocês um novo modo. Selecionei, vim de novo na camada e eu vou vir aqui neste botão, que é máscara. Clica. Pronto, ele selecionou uma máscara. Se você entrar aqui na máscara, você está vendo que está preto em volta e branco onde a gente selecionou. Se eu viesse, selecionasse daqui e pintasse de branco, ele ia pintar de quadradinho. Porque ele ia adicionar isso na máscara, tá? Então, a máscara é uma forma fácil de você depois conseguir editar isso daqui, tá? Então, facilita bastante. Estou adorando o jeito que está ficando. Agora falta a gente vir aqui com o teto.
O teto, vamos vir com uma cor no teto? Eu acho que eu vou vir com uma cor no teto. Na verdade, Ctrl D. Na verdade, eu vou vir aqui, ó, editar. Definir o padrão. Vou vir aqui, vou duplicar camada. Colagem PSD. Vou botar para fora aqui. Vou fechar de novo, tá? Vou criar uma nova, vou chamar ela de teto. Vou colocar essa camada dentro da do teto. Vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Que eu tinha feito na outra. Eu vou duplicar aqui só para a gente ter mais... Só para essa imagem ser maiorzinha, ó. Mesclar camadas. Vou vir aqui com este querido. Vou botar ele mais ou menos aqui, ó. Vou Ctrl T, botão direito, distorcer. Vou botar este ponto bem aqui, este ponto bem aqui, este ponto aqui e este ponto aqui, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa ali. A gente vai vir aqui, a gente vai selecionar essa parte. Deixa eu desligar aqui, ó. Vou selecionar essa parte, vou ligar de novo, vou vir aqui e vou camada, tá? Camada. E esse daqui, ó, eu vou mudar a sobreposição de padrão dele. Vou clicar 2 vezes aqui e vou mudar a sobreposição de padrão dele para este padrão aqui, ó, o padrão que nós estamos usando. O problema aqui, gente, é achar o encontro entre eles dois, tá? Gostei, tá? Ficou diferente. Vou dar um Ctrl S para a gente salvar. Agora, a gente vai fazer aqui a parte deste piso aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vamos fechar o teto. Vamos fazer uma nova camada. Vamos chamar ela de piso fora. Eu tinha escolhido essa textura que eu botei no teto para ser o piso de fora. Agora a gente vai ter que voltar e achar outro piso. Vamos colocar esse piso aqui? Ou esse? Esse aqui tá uma gracinha, né? Só que esse daqui ele tem que ser muito pequeno para ele ficar bom. Eu vou botar esse daqui, ó. Vou fazer um piso de lajota, tá? Vou salvar aqui. Guardar essa imagem. Vou fazer um pisinho de lajota. Vou abrir o piso de lajota. Vou vir aqui em Downloads. Piso de lajotinha, vou abrir ele, ok. Deixa eu ir eliminando esse restante aqui, gente, senão... Aqui a trepadeira, esse piso eu já usei, posso desligar ele. Esse outro piso aqui eu já usei, vou desligar ele. Não gosto de deixar meu Photoshop bagunçado. Vamos vir aqui, duplicar camada, lá na colagem PSD. E eu vou até desligar já aqui. Pronto. Agora eu vou vir aqui, eu vou botar ele mais ou menos aqui. E vou Ctrl T. Na verdade eu vou diminuir um pouco ele. Diminuir esse tamanhozinho dele que está muito... Ok, Ctrl T, vamos distorcer ele. Vocês vão ver, gente. Ah, deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Ctrl Z. Ctrl T, vou mostrar para vocês uma coisa. Vamos ver se vai funcionar, tá? Vou deixar esse piso aqui mais ou menos no tamanho. Pronto. Ok. Vou vir aqui em Ctrl T e vou usar perspectiva. Ó, tá vendo o que perspectiva faz? Eu não gosto de usar perspectiva porque eu acho que ele distorce mais do que o distorcer. Vamos vir mais ou menos aqui. Vamos vir mais ou menos aqui. Ok, vou vir aqui um pouco maior.
Ok. Agora vamos lá, vir aqui, deixa eu desligar este, vamos selecionar o azul e vamos vir aqui e vamos fazer uma camada dele. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a grama. Grama, tá? Eu acho que eu não vi a textura de grama, será que eu não abri ela? Acho que eu não abri. Ah, eu abri, só que eu transformei ela em sobreposição de padrão, né? Vamos vir aqui na grama, vamos fazer uma nova camada. Vamos vir aqui na imagem, vamos selecionar o verde. Ó, vou dar um zoom maior aqui, ó, para selecionar este restinho. Vou vir aqui na grama, vou pintar de marrom, pode ser de marrom, de preto, de branco, o que vocês quiserem, tá, gente? E vou sobrepor o padrão. Sobreposição de padrão, grama. Aparentemente, o tamanho dela já tá bom, tá? E aqui, vamos fazer um... Eu acho que eu vou colocar o mesmo revestimento daqui de dentro, tá? Vamos fazer isso? Ou não, a gente vai colocar... vamos colocar o mesmo de dentro, tá, gente? Ó, vamos chamar de muro, né? Vamos fazer um novo muro. Eu vou vir aqui... Opa, fiz errado. Vou selecionar este muro aqui do fundo. Tá? Eu vou chamar ele de muro fundo. Vou pintar, sobreposição de padrão. Ó, não, esse daqui é de madeira. Vou diminuir essa escala, tá muito grande. Ok, tá? Ctrl D. E agora eu vou fazer os muros laterais. Muro lateral. A gente vai vir aqui, selecionar o muro lateral. Vamos selecionar estes daqui. Muro lateral, vamos pintar esses muros laterais, sobreposição de padrão. Vamos vir com os mesmos. Aqui eu vou deixar assim, do jeito que está. Ctrl D. Este muro fundo, eu vou adicionar a sombra interna dele. Vamos ver se eu vou conseguir adicionar a sombra interna dele. Pronto. E aí eu vou diminuir essa opacidade para deixar esse muro um pouco mais leve. Pronto, ok. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, que eu esqueci de fazer. Vou FX, sombra interna. Vou aumentar essa distância dessa sombra interna para ela pegar toda a parte e vou diminuir essa opacidade. Pronto. Aqui, gente, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou selecionar essa parte aqui, ó. Selecionar essa parte. Vou vir aqui no conta-gotas, vou selecionar essa cor. Vou vir aqui no porta escuro e vou pintar essa parte. Que estava com errinho ali, tá? Vamos voltar, parede. O que está faltando agora? Está faltando o céu, tá? O céu. O céu, gente, eu vou colocar uma textura de... Vou tentar colocar uma textura meio que de água ou de alguma coisa azul que não seja um céu literalmente, tá? Queria uma textura meio que assim, sabe? Só que azul. Será que eu vou achar? Ó, você vai encontrando, né? Você vai
afundando, afundando nas pesquisas do Pinterest que você vai achando. Gostei dessa daqui, vamos usar essa daqui, vou guardar a imagem. Ok. Vou transformar ela em padrão. Vamos abrir essa imagem. Vamos transformá-la em padrão. Ok. Editar. Definir como padrão. Ok. Vou fechá-la. Vou vir aqui em colagem. Vou fazer um... Deixar aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Céu. Céu. Vamos pegar este céu. Vamos selecionar esse céu. Céu. Limpar, Ctrl D, sobreposição de padrão. Azul. Tá vendo que essa imagem é muito pequena, gente? Aí a gente tem que deixar ela um pouco maiorzinha, ó. Um pouco maiorzinha. E vou deixar essa opacidade dela, ó, bem mais clara, tá, gente? Vou deixar a sobreposição bem mais clara. Eu vou transformar essa imagem em PNG, tá? Então, o fundo do PNG é branco. Então, como eu diminuí a opacidade dessa imagem, agora tá escura, mas depois ela vai ficar bem clarinha, tá, gente? Bem clarinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui nesse back, já tá desligado o back, né? Ok, tá desligado o back. Eu vou começar a fazer algumas edições, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a hierarquia que as coisas estão, né? Aqui tá tudo dentro de texturas. Agora, eu vou chamar um outro, eu vou chamar ele de blocos, né? Vou adicionar este bloco da trepadeira. Vou ver que esse bloco da trepadeira aqui, vamos ver se a gente vai conseguir fazer algo legal. Ctrl Z. Aqui, gente, a gente tem que vir aqui bloquear. Bloquear tudo isso daqui, ó, não, perdão. Vou bloquear só a textura. Vou bloquear e vou bloquear o back. Pronto. Agora a gente vai vir aqui na trepadeira e eu vou colocar ela bem aqui, ó. Vou colocar ela bem aqui, vou deixar ela bem pequenininha. Tá? Vim aqui na trepadeira. Ó, para deixar ela de uma maneira mais fácil, eu poderia vir aqui, ó, nessa trepadeira e deixar ela, ó, trepadeira. E deixar ela atrás da porta, tá? Atrás da porta. Perdão, gente. Atrás da porta, tá? Só que eu preciso deixar o muro. Precisaria deixar o muro atrás da porta também. Então, isso daqui vai dar um trabalhinho para mim, tá? Então, o que eu vou vir aqui e vou fazer? Eu vou vir aqui no back. Vou vir aqui no back. Na verdade, acho que eu vou vir na porta. Gente, colagem é assim, tá? Ele é um quebra-cabeça mesmo da gente ficar... Selecionar inverso. Eu vou fazer uma seleção dos dois aqui, tá vendo? Ó? Mais, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, na trepadeira. Eu vou selecionar o inverso. E vou transformar em máscara. Tá vendo que... Vocês entenderam o que eu fiz? Eu selecionei as duas cores que eu quero da porta, porque é a única coisa que está na frente da trepadeira. Selecionei o inverso,
e fiz uma máscara. Porque se eu não tivesse selecionado o inverso, ele ia fazer... as trepadeiras elas iam ficar só onde está o desenho, não ia ficar aqui na parte do muro, que é onde eu quero, tá? Bom, pessoal, adicionei aqui, né? Agora, tudo que a gente for adicionar vai ser frufru, né? Eu queria tentar adicionar essa daqui, ó. Como se ela fosse uma imagem que está vindo de fora, tá vendo? Vou colocar aqui árvore. E aí, gente, eu vou copiar. Não, eu vou fazer assim, ó, eu vou adicionar essa máscara, vou Tô tentando fazer um comando que eu acho que eu já até esqueci esse comando, gente. Deixa eu pintar de preto. Olha, tá vendo? Fiz errado. Tem que vir aqui no selecionar inverso. Aqui não vai ter como, gente. Deixa eu vir daqui, ó. Adicionar máscara seleção. Selecionar inverso. Aqui no caso não tá dando certo, tá, gente? Eu ia tentar selecionar o inverso da máscara, mas eu não tô conseguindo. A gente vai ter que vir aqui na mesma coisa aqui, ó. Vamos vir aqui no escuro. Semelhante. Agora vamos vir no claro. E também selecionar o claro, tá? Toda a parte clara, eu vou até fechar aqui para conseguir enxergar melhor. Selecionar toda essa parte clara. Selecionar toda a parte clara. Tá? Vou vir aqui agora nos blocos e vou pintar de preto aqui. Vou selecionar o inverso. De novo, não tô conseguindo, hein, gente? Oh, meu Deus. Vou fazer uma coisa aqui que vocês não deveriam fazer, tá, gente? Vou mesclar essas camadas para ficar mais fácil. Vou semelhante. Peguei o de fora e vou agora fazer uma camada de... Opa, vou pintar de preto. Nossa, gente, tá complicado, hein? Só porque eu tô fazendo ao vivo, eu não estou conseguindo fazer com vocês. Espera aí. Vai dar certo. Calma lá. Selecionar semelhante. Vou selecionar o inverso. Selecionar o inverso disso. E vou adicionar isto à camada.
Aí agora, vou ter que vir aqui na seleção. Vou vir um pouco mais aqui no Workaholic, ó. Eu vou só deletar. Salvar aqui, tá? Aqui eu posso vir com tá, gente, eu mostrei para vocês como fazer a porta, mas eu lembrei que eu tinha prometido para vocês usar o branco, né? Então eu vou usar o branco com vocês, vou explicar para vocês como que funciona. Eu vou vir aqui, vou adicionar mais um pouco de blocos, eu vou adicionar esse outro bloco aqui, ó, arrastar ele aqui, vou vir aqui com ele, como se ele fosse uma decoração, Ctrl T, vou aumentar um pouquinho esse bloco, vou botar esse bloco aqui, ó, vou diminuir aqui o tamanho dele, e vou colocar esse bloco abaixo, não, vou deixar ele exatamente onde ele está. Deixar ele exatamente onde ele está, vou chamar ele de vaso. E aí eu vou selecionar a mesa. Eu vou selecionar a mesa de modo bem workaholic aqui, ó, bem de qualquer forma, tá? E vou vir aqui e delete, tá? Fazer de uma forma mais rápida para vocês verem. Eu falo para vocês que eu vou fazer de um jeito e vou lá e faço de outro, né? Eu vou explicar para vocês por que eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer com camada mesmo. Vou vir aqui, vou selecionar o inverso. Selecionar o inverso. E vou fazer uma camada, tá? Eu vou explicar por que eu vou fazer uma camada, tá bom? Agora, eu vou... O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar uma cadeira aqui. Eu vou vir com uma cadeira, gente, bem cadeira mesmo, assim, bem tipo, whatever. Eu vou vir aqui, ó, vou vir com esses passarinhos aqui. Eu vou guardar a imagem. Vou abrir aqui no Photoshop para eu não esquecer de usar abrir. Ok. Essa trepadeira eu já usei. Essa trepadeira eu já usei. Esta árvore, vou deixar ela ainda. Essa daqui eu já usei, tá? E eu vou procurar agora uma cadeira. Vem com essa cadeira aqui. Oh, meu Deus. É cadeira de loja. Eu vou pegar essa cadeira aqui, gente. Eu vou ou pego uma assim, pra tipo, deixar uma coisa mais... Pegar uma cadeira assim, ó, pra deixar uma coisa bem colagem, sabe? Vou abrir o download aqui, ok? Vamos tirar o plano de fundo, vamos selecionar aqui, deleta, deleta, deleta.
Vou eliminar isso daqui que ela selecionou. Eu vou deletar também, tá? Vamos vir aqui agora com essa cadeira aqui. Vou tentar botar ela de um jeito que fique legal assim, sabe? Tipo, ela meio que aqui. Vou tentar diminuir um pouco essa opacidade dela para ela ficar mais delicadinha assim. Eu achei com uma graça. Vou mostrar para vocês agora os passarinhos, tá? Eu vou selecionar por fora. Vou selecionar o inverso dele. Vou deletar. Ixi, fiz errado. Vou selecionar o inverso de novo, vou deletar. Vou vir Ctrl D, vou vir aqui nos passarinhos. Vou colocar os passarinhos aqui. Ctrl T. Vou botar os passarinhos aqui, ó. É aí que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou selecionar o inverso, vou deletar o inverso e vou pintar de branco os passarinhos. Ficou quase nada, né, gente? Os passarinhos estão muito pequenos, ó. Você não consegue enxergar ele. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ah, tá. Entendi o que eu fiz aqui, tá? Deixa eu pintar passarinho por passarinho. Pronto. Olha, passarinho ali, de fundinho. Agora, eu vou vir com essa árvore aqui só de fundo, só para adicionar alguma informação a mais. Só para adicionar um pouquinho de informação a mais. Eu vou mesclar essas camadas. Mesclar, colocar aqui como pinheiro. Eu vou deixar o pinheiro atrás de tudo, menos do céu. Pronto. Tirar um pouco a opacidade dele também, para ele ficar bem delicadinho. E pronto, gente. É isso. Aqui, o que faltaria eu explicar para vocês mais ou menos, tá? Colocar sombra. Mas eu não gosto de colocar sombra nas minhas colagens. Só em algumas delas que eu gosto. Eu não gosto de colocar sombra, tá? Então, a sombra fica para um outro vídeo, caso vocês queiram. Ah, deixa eu adicionar aqui alguma coisa para deixar um pouco mais informação, assim, né? Vamos colocar um livro. Vamos ver se eu acho um livro em cima da mesa. Ou um livro ou alguma... Ah, esse daqui, ó. Vou adicionar esse livro. Já estamos acabando, hein, gente? Ó. Estamos acabando. Para vocês verem como... Demorou um pouquinho porque eu estou explicando para vocês, mas depois que vocês pegam a prática, é muito fácil. Muito fácil. E muito prazeroso, tá, gente? Muito prazeroso. Muito mais prazeroso do que fazer um render. Posso apostar para vocês. Vamos vir aqui, ó, Ctrl T. Assinar ele mais ou menos aqui. Ó, para falar para vocês que eu não vou adicionar uma sombra, eu vou duplicar essa camada. Ó, dupliquei a camada. Dupliquei a camada. Eu vou pegar a camada que eu dupliquei, eu vou tacar ela um pouquinho para baixo, assim, tá? Eu vou selecionar por fora, vou selecionar o inverso da camada, vou deletar, vou vir aqui no preto e vou pintar. Isso daqui é a maneira mais rápida de você fazer uma sombra de um objeto, tá? Aí, o que faltaria? Faltaria a gente deixar essa sombra mais borradinha, tá? Mas como é um objeto muito pequeno, eu vou deixar assim.
E pronto, temos a nossa colagem. Agora só vou exportar ela em PNG para vocês verem como fica. Peraí, deixa eu ver um negócio. Tá, agora sim. Salvar uma cópia, agora sim vai ficar certo. PNG. Agora sim vai ficar certo, ó. Só vai em cima disso. Salvando, salvando, salvando. Gente, eu achei com uma gracinha, tá? Ai, gente, que gracinha. Olha que gracinha que foi isso. Imagine você mostrar isso para o seu professor. Você pegar um projeto teu do zero e mostrar isso para o seu professor. Gente, tá vendo esses risquinhos que ficaram aqui, ó, bem de levinho? Isso daqui provavelmente, na hora que eu dupliquei essa textura aqui, eu deixei um espacinho entre elas, tá? Então isso daqui é super fácil de resolver, tá? Foi um errinho que eu fiz porque eu fiz muito rápido. Então é isso, essa é a colagem. Se vocês gostaram, não esqueça de comentar o que vocês acharam. Essa aula e outras aulas referentes a portfólio, a colagem, a currículo, estão na Oficina do Portfólio, que é o curso onde eu ensino como você consegue fazer um portfólio, um currículo, que consiga entrar nas maiores vagas de arquitetura do Brasil, tá? E dentre as coisas que eu ensino, além de fazer um portfólio, hierarquia do portfólio, o que colocar nele, como fazer um currículo, quais informações colocar no currículo, eu ensino também a fazer esse tipo de imagem. Então, se você gostou, é só ir no link, tá? Oficina do Portfólio. Ou digitar www.arquipedia.com/oficina-do-portfólio. Ok?